estudado juntos nas últimas semanas, né? Ou desde o início do ano, sobre a questão do discipulado, já que o nosso tema para o ano aqui é para irmos e darmos bom fruto. Então nós temos estudado sobre, primeiro o que é ser discípulo, depois o que isso implica para nós, sobre o chamado que nós temos do Senhor Jesus. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Hoje então, eu queria falar sobre o custo disso tudo, porque existe um custo em ir e fazer discípulos, ou o custo do discipulado, porque o custo do discipulado não é somente o custo do nosso tempo, ou o custo do nosso trabalho em ir e discipular alguém, mas o custo de ser um discípulo, na verdade, porque existe um custo para nós sermos discípulos do Senhor Jesus, e nós precisamos entender onde estão, ou quais são esses custos. E hoje nós vamos refletir sobre um dos ensinos que talvez sejam muito desafiadores do Senhor Jesus, que é sobre esse custo do discipulado, e está em Lucas capítulo 14, dos versos 25 a 33, e o Senhor nos chama então a avaliar com seriedade o que significa segui-lo verdadeiramente. Essa não é apenas, ou não é uma mensagem confortável para nós, né? Mas é essencial para quem deseja andar com Cristo de verdade. Nós precisamos avaliar essa mensagem, precisamos avaliar esse custo e precisamos entender isso. Porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas querem cristianismo sem compromisso. As pessoas querem ser cristãos, mas não querem ter compromisso com o Cristo dos cristãos. E cristianismo sem Cristo pode ser tudo, menos cristianismo. Né? Então não tem como ser cristão ou se chamar, se intitular um cristão sem ter um compromisso com Cristo. Nós queremos muitas vezes o benefício do Evangelho, que são os benefícios da salvação que temos em Cristo Jesus, mas não queremos as exigências que tem o discipulado, ou as exigências que existem para aqueles que dizem seguir a Jesus. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas resistem a aceitá-lo como seu Senhor. Ou o Senhor é Senhor e Salvador, ou Ele não é nada para você, né? Não tem como separar essas duas coisas. Ele é Senhor e Salvador, e Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Não tem como separar uma coisa da outra. No entanto, Jesus, Ele não nos chamou para um caminho fácil, né? Ele não disse, venha a mim, que tudo vai ser mar de rosas na sua vida. Não, pelo contrário. Ele diz que se você quiser me seguir, tome então a sua cruz e siga-me. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estarei com vocês, fiquem tranquilos. Vocês vão desanimar, mas quando vocês desanimarem, lembre-se de mim. Eu estou aqui parafraseando. Quando você se sentir desanimado, lembre-se que eu é que dou o poder para a igreja prosseguir. Quando você se sentir cabisbaixo, lembre-se que fui eu quem morri na cruz por você. Quando alguém te acusar, quando o diabo te acusar, você se lembre que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. E talvez você até já tenha se perguntado, vale mesmo a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena? E eu digo para vocês que essa é uma pergunta legítima. Se você está pensando, credo, pastor, nunca perguntei isso. Eu já perguntei isso. Eu já me perguntei sobre isso. E eu já perguntei para ele, inclusive, em oração. E não tem problema nenhum você fazer isso, porque essa é uma pergunta legítima. E Jesus mesmo nos ensina a refletir sobre isso, que é o texto que nós vamos falar essa noite. Ele nos adverte que o discipulado tem um custo, que antes de tomar uma decisão, é preciso calcular o preço. É preciso calcular o preço. Então hoje nós vamos analisar 3 aspectos desse custo. Primeiro, a renúncia necessária, porque precisa renúncia. Jesus deve ser prioridade suprema na vida do crente. Segundo, a disposição para enfrentar a oposição, porque se você for um crente de verdade, você vai enfrentar a oposição. Amém? Você não quer enfrentar a oposição? Fale que você é tudo, menos crente. Vá para qualquer outra religião que você quiser, menos o cristianismo. Aí você não vai enfrentar a oposição. Todo mundo vai bater nas suas costas e dizer que você é legal. Terceira coisa, contar o custo do discipulado como um ato de fé.
como um ato de fé. É entender que perder tudo por Cristo é, na verdade, ganhar tudo nele. Amém? Então, que o Espírito Santo possa falar hoje aos nossos corações, nos ajude a avaliar a nossa caminhada e nos desafie também a sermos discípulos comprometidos, prontos para pagar o preço em seguir a Cristo. Então, vamos ler juntos Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para eles, ou para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe e a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo ir à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no Teu nome, como Teu povo, e aprendendo diretamente do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações e ouvidos essa noite, Senhor Deus, e que a Tua palavra tenha realmente um poder de transformação na nossa maneira de viver, Senhor Deus. Trabalhe, Senhor, na Tua igreja, que haja transformação, que haja renúncia, que haja restauração, que haja salvação nessa noite, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos falar primeiro sobre a renúncia. Os versos 26 e 27, que nós acabamos de ler. Irmãos, o chamado de Cristo para o discipulado, ele é radical. Radical. Não há meio termo aqui. Não há espaço para uma fé superficial ou para um cristianismo confortável. O próprio Senhor Jesus diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós acabamos de ler isso. E essa declaração ela é muito forte para nós. Muito forte. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Ele não está aqui ensinando que você deve odiar a sua família. Ele não está ensinando que você deve desprezar a sua família e até a sua vida. Não é isso que ele está dizendo. O Senhor está nos chamando para um compromisso absoluto com Ele. Ele está dizendo: qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa no mundo, desse mundo, que tome o meu lugar de primazia, de senhorio na vida de alguém, deve ser desprezado, porque eu não divido minha glória com ninguém. É isso que ele está dizendo. Se você ama mais o seu pai, mais a sua mãe, mais o seu esposo, mais os seus filhos, mais o seu cachorro, seu papagaio, seu periquito, do que é Cristo, você está errado. Qualquer coisa que coloquemos acima do Senhor, e nós fazemos isso, qualquer coisa que coloquemos acima do Senhor, o Senhor diz: se você faz isso, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Então ele não está falando para você odiar a sua família, ele não está falando para você jogar suas coisas fora, não é isso que ele está dizendo. E muitas vezes as pessoas interpretam dessa maneira. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele, e no caso ele está dizendo, eu devo ter
primazia na sua vida. Eu sou o Senhor e eu devo ter a primazia, não outras coisas ou outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Ele exige que o seu senhorio esteja acima de todas as relações e desejos do discípulo. Não há espaço para concorrência no coração do discípulo, amém? Ou não deveria ter, né? Muitos, como eu disse, eles querem seguir a Jesus, mas não querem o custo de seguir a Jesus. Eles querem um cristianismo que não os desafie, não é isso? Aceita e pronto. Eu preciso aceitar a goela abaixo, você precisa aceitar a goela abaixo o que eu faço, porque afinal de contas nós somos irmãos, e nós irmãos nós precisamos nos tratar em amor, não é verdade? Então não me encha, não me venha falar que eu estou errado, não me venha falar que eu estou por caminhos tortuosos, porque o Senhor me ama, e eu sou salvo. Não quer compromisso com Cristo, a verdade é essa, e nem com a igreja de Cristo. Estou falando rápido, né, Paulo? Foi mal. Então as pessoas querem seguir Jesus, mas não querem o custo de seguir a Jesus. Querem um cristianismo que não desafie, um evangelho que não exige renúncia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele exige renúncia. O verdadeiro discipulado tem um preço, e esse preço é a completa entrega ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. Jesus nos dá um exemplo claro em Mateus de novo, Mateus 10, verso 37 e 38. Mateus 10, 37 e 38 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. De novo, ele faz a mesma declaração. Então o chamado de Cristo ele não é opcional. Ele não aceita rivais no trono da nossa vida. Ele quer exclusividade no trono da nossa vida, e ele deve ter, porque foi ele quem morreu por nós, amém? Foi ele quem morreu. Então a nossa lealdade a ele, ela deve ser maior do que qualquer outra afeição que tivermos. Se um pai, uma mãe, um filho tentam nos afastar de Cristo, a resposta de um discípulo verdadeiro é clara: Cristo vem primeiro. Cristo vem primeiro. Se qualquer pessoa que diz que te ama, e se realmente ela te ama, ela vai querer te aproximar de Cristo, e não te tirar de perto dele. Qualquer pessoa que está com você, que vive ao seu lado, e que queira te afastar de Cristo, você precisa dizer a ela: Cristo vem primeiro. Cristo vem primeiro. E não sou eu que estou falando, eu só estou replicando o que a Bíblia está dizendo. É exatamente isso que a Bíblia diz. Cristo não aceita ser apenas uma parte da nossa vida. Ele exige ser o centro da nossa vida. A cruz, ela não é alegórica. A cruz, ela é real. Jesus usa a imagem da cruz muito forte. Ele diz: tome a sua cruz. E o que isso significa? Nos tempos de Jesus, a cruz não era símbolo religioso bonitinho, não. Hoje a gente usa uma cruz no pescoço, na orelha, na camiseta, e é bonito, porque isso é um símbolo da nossa fé. Legal, mas naqueles tempos não era não. O símbolo da cruz era instrumento. Quando alguém via alguém carregando uma cruz, nos tempos de Jesus, quando alguém estava carregando uma cruz pelas portas da cidade, as pessoas sabiam: essa pessoa vai ser executada, ela vai ser morta. Ele estava carregando a sua cruz onde ele iria morrer, assim como o Senhor Jesus o fez. Ele carregou a sua própria cruz, e também os condenados faziam a mesma coisa. Então as pessoas, quando viam uma cruz lá em cima, é porque é sinal, em cima do morro, em cima de qualquer lugar, é sinal que alguém havia morrido ali. E quando via alguém carregando a sua cruz, essa pessoa estava fadada à morte, estava caminhando para a sua própria morte. Então tomar a cruz significa morrer para si mesmo, morrer para a nossa vontade, renunciar ao mundo e seguir a Cristo sem reservas, sem reservas. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente quando ele declarou aos Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz: estou crucificado, veja, olha aqui a imagem da cruz. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vejam isso.
O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente a mensagem da cruz. Quando Cristo diz que nós devemos carregar a nossa cruz, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu fui crucificado, nós, crentes no Senhor Jesus, fomos crucificados com Ele, amém? Portanto, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele e para a glória dEle. Assim deveria ser. Então Paulo, ele não pregava apenas sobre a cruz, ele vivia a realidade de ser um discípulo radical. Radical. Ele suportou perseguições, açoites, náufragos, fome, prisões, porque ele conhecia ou reconhecia que Cristo vale mais do que qualquer outra coisa. Ele largou tudo para seguir a Cristo. Quem quer seguir a Cristo sem cruz, não entendeu o Evangelho, irmãos. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem sacrifício. Não existe Evangelho sem renúncia. O Senhor Jesus renunciou a si mesmo em favor de nós. O Senhor Jesus se entregou a si mesmo em favor de nós. Ele se sacrificou em favor de nós. E Ele exige nada menos, nada mais em troca do que nós também olharmos para Ele, reconhecermos o seu senhorio e também fazermos o mesmo por Ele. E isso vem pela fé. Isso vem pela fé. O verdadeiro discípulo, ele entende que seguir a Cristo pode custar tudo. Tudo. Vejamos alguns exemplos. Moisés. O que Moisés fez? Ele rejeitou os privilégios do Egito e foi perambular no deserto com o povo de Deus. Coitado. Será que ele sabia o que ia acontecer com ele? Talvez ele tivesse calculado o preço, não teria feito. Mas Deus o chamou de forma irresistível, amém? Deus o chamou de forma irresistível. Paulo considerou todas as suas conquistas como esterco, como lixo, comparadas à excelência de conhecer a Cristo. Veja isso. Eu declaro tudo isso que eu tenho, minha cidadania italiana, minha cidadania grega, tudo que eu conheci, os meus estudos perante o rabino Gamaliel, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu tenho, as minhas riquezas, o meu conhecimento intelectual, eu declaro isso tudo, eu deixo isso tudo para trás, eu olho para isso como esterco, comparado às riquezas gloriosas que eu tenho em Cristo Jesus. E veja, ele não está falando que nós não devemos estudar, ele não está falando que nós não podemos ter riqueza. O que ele está dizendo é que todas essas coisas para mim não valem nada se não for Cristo Jesus. E veja os outros apóstolos, com exceção de João. Com exceção de João, que foi exilado e morreu por morte natural, aparentemente, os outros todos foram assassinados por causa da cruz de Cristo, ou por causa de Cristo. E a história da igreja também está repleta de homens e mulheres que renunciaram por causa de Cristo. Não porque foram forçados, mas porque reconheceram que Cristo é digno dessas coisas. O fato é que o verdadeiro discípulo não pergunta o que eu ganho. O verdadeiro discípulo pergunta o que eu devo entregar. Notem isso. O verdadeiro discípulo não diz o que eu ganho com isso. Senhor, o que eu vou ganhar se eu renunciar isso? O que eu vou ganhar se eu fizer aquilo outro? Não, o verdadeiro discípulo, ele diz, Senhor, o que é que eu devo entregar ao Senhor? E quando eu digo isso, eu estou dizendo o que é que eu devo deixar de amar mais do que ao Senhor? E o Senhor vai falar conosco a respeito disso, fique tranquilo. Se nós fizermos essa pergunta verdadeiramente, do fundo do coração, com intenção de fazê-la. E agora eu pergunto, o que tem impedido a nós de seguir a Cristo sem reservas? O que tem nos impedido? O que é que tem se colocado no nosso meio? O que é que se tem colocado entre nós e Cristo, para que verdadeiramente possamos seguir como devemos? É a família? São os nossos planos? É o nosso conforto? É a nossa reputação? O que é que nos tem deixado? Hoje de manhã eu usei o exemplo de 2 cadeiras. É como se essas 2 cadeiras fossem a nossa vida. Uma representa a nossa missão como igreja, como discípulo. A outra representa a nossa vida de conforto, a nossa zona de conforto. Onde é que nós estamos sentados? Será que nós estamos sentados na cadeira da missão e obedecendo o que Deus nos chama para fazer? Ou estamos sentados apenas na nossa cadeirinha de zona de conforto, onde nós não queremos sair? A gente dá uma mexidinha para cá, dá uma mexidinha para lá, se arruma nela, mas nunca sai.
O Senhor Jesus nos chama a isso. Saia da sua zona de conforto. Tome a sua cruz. Siga-me, senão você não é digno de mim. Ele nos chama a isso. O discipulado, ele exige decisão clara, irmãos. Ou você carrega a sua cruz e segue a Cristo, ou você permanece preso ao mundo. Não tem meio termo. O discipulado não é sobre o que você pode manter, veja isso. O discipulado não é sobre o que você pode manter, mas sobre o que você está disposto a perder por causa de Cristo. É diferente. Não é o que eu quero, não é o que eu posso manter, mas é o que eu estou disposto a perder por causa e pela causa de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós vimos é a questão da renúncia necessária. A segunda coisa se encontra, dos versos 28 a 30 que nós lemos. Nós precisamos ter disposição para enfrentar oposição. Jesus nunca enganou ninguém sobre o custo do discipulado. Ele nunca foi mentiroso. Ele nunca prometeu nada que não fosse verdade. Ele não prometeu jornada fácil, mas deixou claro que seguir a Ele exige renúncia, disposição e perseverança em meio às adversidades. No trecho que lemos, Jesus ilustra essa verdade com a parábola do construtor. Veja, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus, ele nos alerta que o discipulado exige compromisso consciente, e não apenas um entusiasmo momentâneo. É tudo muito bonito quando a gente se converte, não é verdade? Ou quando Ele nos converte, é tudo muito lindo, né? Eu digo, agora eu sou um salvo no Senhor Jesus, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura, Deus fez tudo novo em minha vida, glória a Deus, aleluia. Saiu daquela porta, acabou o entusiasmo, porque lá fora nós vamos viver o mundo como ele é. Quando sair por aquela porta, a gente vai viver o mundo como ele é, e aí acaba o entusiasmo. Então ele nos alerta, o Senhor Jesus nos alerta para esse compromisso consciente, e não apenas um entusiasmo momentâneo. E aí você se converteu, e aí chega amanhã, você quer falar de Jesus para todo mundo, não é verdade? Quando você é um novo convertido, você sai falando para todo mundo: olha, você está andando errado, olha, você precisa aceitar Jesus, olha isso, olha aquilo outro. Não dura 24 horas esse entusiasmo. E até alguém olhar feio para você. Aí você vai lá e ainda joga uma praga, vai para o inferno, largar de ser besta. É isso que nós fazemos. Muitos começam bem, mas desistem ao primeiro sinal de dificuldade. E a vida do crente não deve ser assim. Nós devemos ter persistência. Precisamos ser persistentes na nossa fé. Por quê? Por que fazemos isso? Porque não calculamos o preço. Porque nós não calculamos o preço de seguir a Jesus. Hoje em dia, muitos querem seguir Jesus, como eu disse no início, sem compromisso. Querem um evangelho barato, sem renúncia, sem sofrimento, sem enfrentamento de pecado, sem enfrentamento do mundo, está tudo bem. Aceitem como eles são, afinal de contas, Deus é amor, não é verdade? Isso não é evangelho. O evangelho exige transformação. O evangelho exige renúncia. O evangelho exige arrependimento. E arrependimento do quê? De pecado. Então ele exige que sejamos transformados. Jesus deixa claro que o discipulado tem preço. Lembra-se do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus: Senhor, olha, eu mantenho todas as leis, eu sigo todas as leis, eu leio a Torá todos os dias, eu dou aos pobres, eu ajudo as pessoas, o que eu preciso mais fazer? Acho que ele esperava um tapinha nas costas. O Senhor Jesus falou: não, está tudo certo, já está no reino, amigão. O Senhor Jesus diz a ele, olhou para ele, e veja o que o Senhor Jesus fez. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus não disse, a Bíblia não diz, desculpe, que o Senhor Jesus olhou para ele e o condenou. O Senhor Jesus olhou para ele e o amou. O Senhor Jesus, esse trecho aqui que eu vou ler para vocês, está em Marcos capítulo 10, versos 21 e 22. Marcos 10, 21 e 22. Jesus olhou para o homem, para aquele jovem, e o amou, e disse-lhe:
falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você tem e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Diante disso, o homem ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Acabou a conversa. Não houve renúncia. E o Senhor Jesus está aqui condenando alguém pelo fato dele ter dinheiro? O Senhor Jesus está condenando alguém aqui pelo fato dele ser rico? De maneira nenhuma. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto essas riquezas forem as donas do seu coração, não vai me seguir, você não vai ser meu discípulo. A partir do momento que você abandonar isso e eu realmente for o seu Senhor, aí você pode seguir. Aí tudo bem. E ele não estava disposto a isso. Ele não estava disposto a pagar esse preço. Ele queria Jesus, mas não estava disposto a pagar o preço em ser um discípulo de Cristo. Ele fez cálculos e concluiu que seguir a Cristo era caro demais para ele. E muitas pessoas pensam assim. E como eu disse, e nós devemos nos perguntar também, será que vale a pena? Senão você está vivendo um cristianismo falso, enganado. Você está totalmente ou claramente ou verdadeiramente enganado. Não é minha, não? Ixi, tem outra. Essa aqui foi que eu bebi hoje de manhã. Vou trocar por uma dessa. Vai que eu não vi se esses meninos já não babou aqui. Esses meninos já devem ter babado aqui. Tá até uma marca nova ali. Né? Então vamos lá. Esse jovem, ou esse homem rico, ele queria o privilégio de ser salvo, de andar com Jesus, mas ele não queria deixar que Jesus fosse o Senhor da sua vida. E quantos hoje ainda agem da mesma maneira? Nós ainda agimos da mesma maneira. Querem seguir a Cristo, mas não querem abandonar seus pecados. Nós temos pecados de estimação, nós não queremos abandoná-los. Eles são muito importantes para nós. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Querem o reino de Deus sem abrir mão do mundo. Querem a glória de Cristo sem carregar a cruz. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter tudo, irmãos. O discipulado não é um convite para um passeio. É um chamado para uma guerra. O discipulado não é um convite para o passeio. É um chamado para a guerra. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que nós somos soldados de Cristo. Nós somos exército do Senhor. Ele está convocando a igreja para uma guerra. E nós vivemos em guerra. Se a sua vida está muito em paz, você não vive em guerra com os seus desejos carnais, com o pecado que te envolve, com as coisas mundanas que estão ao nosso redor, se você não vive em guerra com elas, cuidado, o seu cristianismo está sendo um cristianismo barato. O seu evangelho é o evangelho equivocado. Cuidado. Jesus não apenas fala sobre calcular o custo, mas ele também fala sobre estar pronto para enfrentar oposição. Seguir a Cristo significa entrar em guerra contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. É guerra. O apóstolo Paulo sabia disso muito bem. Ele não apenas enfrentou dificuldades, ele foi perseguido, espancado, aprisionado e quase morto várias vezes. Ele mesmo diz isso. 2 Coríntios, na sua famosa defesa, obrigado. Na sua famosa defesa perante o Sinédrio, perante os homens que o acusavam. 5 vezes, 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Lembra da lei dos açoites? A lei judaica dizia que o homem não poderia levar 40 açoites, porque ele corria risco de morte. Então eles condenavam a 40 menos 1, então eles davam 39. Porque se desse 39 e morresse, não foi por causa dos açoites. Mas se fosse 40, aí era por causa dos açoites, aí eles teriam problemas. Veja isso, que coisa mais ridícula. Então pode dar 39, não dá 40 não, para não morrer, hein, pastor Kleber? Era ridículo, né? E eles diziam, e então ele levou 5 vezes, 5 vezes, não foi uma não, 5 vezes, recebi dos judeus 40 açoites menos 1.
3 vezes fui espancado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Talvez seja o pior de todos. Perigo dos falsos irmãos. Então isso nos ensina que o verdadeiro discípulo de Cristo deve estar preparado para enfrentar oposição até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Vocês acham que todo mundo está dentro da igreja é crente? Não responda. Vou até beber água de novo. Vocês acham que todo mundo está na igreja é crente? Vocês acham que todo mundo está na igreja é salvo? Que bom que fosse. Que bom que fosse, mas não é. Então isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos estar preparados para a oposição. A batalha, ela não é opcional. Se você pôs a mão no arado, não olhe para trás. É seguir em frente com os olhos fitos no alvo, que é o Senhor Jesus. Sabe por que a palavra diz isso? O Senhor Jesus diz isso? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino? Você sabe o que é um arado? O arado é o que mexe a terra para depois vir a plantação aí a terra de novo, molha e depois vai colher. O arado é uma espécie de uma roda que vai mexendo a terra. E naquele tempo o arado era feito por mão ou pelo homem empurrando uma espécie de carroça para arar a terra, ou era um boi que ia na frente e o homem ia controlando. O problema é que essa linha tem que ser reta. E se você olha para trás, olha o que acontece. Você sai do rumo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando. Se você quer me seguir, então tem que andar reto. Não adianta querer desviar, não. Não adianta querer desviar o caminho nem para a direita nem para a esquerda. Tem que ser reto. É por isso que ele diz, se você põe a mão no arado, se você diz que está comigo, se você diz que é meu discípulo, então não olhe para trás. Olhos fitos no alvo, prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Se você pensa que pode seguir a Cristo sem nenhuma resistência, você está enganado, nós estamos completamente enganados. O diabo fará tudo para desviar os discípulos do caminho. E ele vai usar o mundo com as suas tentações e as falsas promessas, ele vai usar a nossa carne com os nossos desejos pecaminosos e as nossas fraquezas, ele vai usar a perseguição, tentando intimidar e silenciar os que são fiéis, e ele vai usar muitas vezes aqueles que estão mais próximos de você. Mais próximos de você. Então, se a sua fé nunca enfrenta oposição, talvez você não esteja carregando a cruz de verdade. Se a nossa fé não enfrenta oposição, talvez a nossa cruz não seja a cruz de Cristo. Seja qualquer outra cruz que você quis inventar para você mesmo. Talvez seja uma cruzinha velha de isopor aí que você está puxando aí falando que está pesada. Está enganando quem? Não dá para enganar. Os apóstolos, eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Sofreram perseguições. Pedro, que antes o negou, depois morreu crucificado. E ele já disse, olha, não sou digno de morrer como meu Senhor, por favor, cabeça para baixo. Morreu crucificado. Tiago foi morto pela espada. Paulo foi decapitado. E assim por diante. Estevão pregou a verdade sem medo e foi apedrejado até a morte. Imagina se morrer apedrejado até a morte. Já imaginou essa morte? Você ser apedrejado até a morte? Quando vai uma pedra grande, bate na sua cabeça e você morre de uma vez, ainda vai lá, né? Pelo menos você não sentiu dor, mas e ser apedrejado até a morte? A Bíblia não diz que ele tomou uma pedrada e morreu, ele diz que ele foi apedrejado até a morte. Isso implica para nós que ele sofreu várias pedradas até que ele morresse. Ele agonizou primeiro, ele sofreu, ele sentiu dores primeiro, antes de morrer. E nós? Estamos dispostos a enfrentar oposição por causa de Cristo? Cristo nunca prometeu o caminho fácil, mas garantiu que a chegada seria gloriosa. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas ele garantiu que a chegada com ele seria gloriosa. Então, precisamos calcular o custo de seguir a Cristo.
E terceiro e último lugar, contar esse custo como um ato de fé. Porque no final das contas é pela fé. No final das contas é pela fé. Seguir a Cristo não é uma decisão superficial, tomada no calor do momento, movida por emoção passageira. O discipulado exige renúncia, avaliação séria e fé verdadeira. Fé verdadeira. Ele diz isso no texto que nós lemos de Lucas, versos 31 a 33. Qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui, Jesus nos apresenta duas realidades essenciais para a vida cristã: a renúncia total e a avaliação sábia, novamente. Jesus não esconde a exigência: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. E essa declaração é clara: não há discipulado verdadeiro sem entrega total. Veja isso, Mateus 4, 18. Mateus 4, 18 a 20. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E ele lhes disse: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Largaram tudo para trás. E veja, a pescaria era o modo de vida principal naquela época, para esse povo. Eles largaram tudo, suas redes, seus barcos, e seguiram a Cristo. Eles não hesitaram, eles abandonaram tudo, suas profissões, suas famílias, para seguir a Cristo. Isso é discipulado. Cristo não chama discípulos para viverem por si mesmos, mas para morrerem para si mesmos. Existe uma diferença grande aqui, irmãos. E por favor, não me entendam mal. Eu preciso ficar explicando isso, porque tem umas caras que vocês me olham. Eu preciso ficar o tempo todo explicando isso para vocês, porque vocês me olham com umas caras, como vocês me dizem assim: pastor, você está doido. Você acha mesmo que eu vou deixar minha família? Você acha mesmo que eu vou deixar minhas posses? Você acha mesmo que eu vou deixar minhas coisas para fazer o que você está falando? Irmãos, o que o Senhor Jesus aqui, nesse contexto, sim, Ele chamou aqui esses irmãos para serem seus seguidores, seus discípulos, e eles largaram tudo mesmo e foram. Isso para nós representa que nós devemos colocar a Cristo acima de todas as coisas. E se isso implica você largar alguma coisa para seguir o Senhor Jesus, também se aplica a nós. É que vocês me olham com uma cara que, se vocês pudessem, vocês me apedrejariam. Alguns de vocês. Como se eu estivesse falando para vocês: olha, tudo que você está fazendo está errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque lembra, antes de eu pregar para vocês, eu preguei 20 vezes para mim. Antes de o Espírito Santo confrontar vocês através do sermão, eu já fui confrontado por ele diversas vezes durante a semana. Eu também tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de pessoas que eu amava, de coisas que eu amava, de coisas que eu fazia e que hoje eu não faço mais. Não que eu não ame mais as pessoas, mas elas hoje não tomam o lugar de Cristo na minha vida. A minha esposa não toma o lugar de Cristo na minha vida. Eu amo a minha esposa mais do que qualquer pessoa nesse mundo, mas Cristo para mim é mais importante do que ela, e deve ser assim na nossa vida. E ela sabe disso. Não é novidade para ela. E para ela, conhecendo ela como eu conheço, seria novidade se não fosse assim, que ela ia falar: não, está errado. Está errado. Ela seria a primeira a me exortar, porque eu também sei que para ela Cristo está acima de mim. Ela ama mais a Cristo do que a mim. Então é sobre isso que eu estou falando. Então Cristo não chama discípulos para viverem para si mesmos, mas para morrerem para si mesmos. E o que significa essa renúncia então? Renunciar a tudo não significa necessariamente que vocês devem vender, doar seus bens, suas posses, mas significa que tudo o que temos deve estar sob o senhorio de Cristo.
Quão bom é quando o Senhor está no controle da minha vida, da minha casa, dos meus estudos, do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu negócio, do meu carro, da minha casa, de tudo. Por quê? Porque é que dá, não é Ele. Não é Ele que nos deu. Então, tudo é dele. Então, quando nós entendemos isso, que nem um filho que você tem, irmão, bonitinho, coisa mais linda, novinho, acabou de nascer, ele não é seu, ele é do Senhor. Nem os seus filhos não são seus, eles são do Senhor. O que Ele nos dá é a dádiva de ter filhos, para criá-los para o Senhor. E diz o mundo lá fora que nós criamos filhos para o mundo. Não, nós criamos filhos para o Senhor. Nós não criamos filhos para o mundo. Quem cria filho para o mundo é quem não é crente. Nós criamos filhos para o Senhor. Precisamos ensiná-los, precisamos admoestá-los, precisamos exortá-los com a palavra do Senhor. Então, se Ele exige o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos planos, a pergunta é: estamos prontos a obedecer? Será que estamos prontos a obedecer? Será que estamos segurando algo ainda que nos impede de segui-lo completamente, de obedecê-lo completamente? Então, Cristo, Ele exige o primeiro lugar da nossa vida, porque nós não podemos segui-lo pela metade. Você já viu um meio salvo? Você já viu uma pessoa que está com um pé no céu e o outro no inferno? Não, hoje eu acho que eu estou no inferno. Não, amanhã eu estou no céu. Alguns vivem assim ainda. Hoje eu estou condenado. Não, amanhã eu não estou mais. Que Cristo é esse que te salvou então? Que cruz é essa que te pregaram? Que salvação é essa que pregaram para você? Que hoje você está salvo, amanhã você não está mais. A questão é que mesmo salvos nós continuamos errando, amém? Correto? Você erra ou não? Erramos, pecamos ainda. Só que nós reconhecemos o pecado, nós pedimos perdão e seguimos em frente. E de preferência, vai e não peques mais. Né? Então, nós precisamos entender isso aqui também. Seguir a Cristo significa escolher o eterno sobre o passageiro. Jesus aqui, ele compara o discipulado ao rei que avalia suas chances ao entrar numa guerra. Isso nos ensina que seguir a Cristo não é decisão impulsiva, mas é uma entrega racional, baseada na fé. Opa, peraí. Eu vou seguir a Cristo, quais são os custos disso? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que fazer? E a Bíblia nos diz tudo isso. E o que é mais valioso para nós? É o reino de Deus ou é o conforto desse mundo? Onde é que nós estamos sentados? Qual é a cadeira que nós estamos sentados? A cadeira do nosso conforto ou a cadeira da missão da igreja? Nós precisamos estar dispostos a perder temporariamente para ganhar eternamente. Que Marcos 8,36 nos diz isso. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Quem avalia o custo e ainda assim segue a Cristo, prova que a sua fé é verdadeira. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi sincero. Ele foi muito sincero, e Ele tem sido sincero conosco também. Ele nos chama e exige obediência. E Ele diz, se você aceitou o chamado e você me obedece, você é digno de ser meu discípulo. Agora, se você calculou os custos e não quer, você não é digno. Não é eu que não te mereço, é você que não me merece. Ele diz, você não é digno de mim. Ele diz, olha, não é eu que não sou bom para você, é você que não é bom para mim. Porque se você fizer do jeito que você está fazendo, primeiro você vai envergonhar meu nome. Você vai manchar a minha reputação. E é isso que nós temos feito. Nós manchamos o nome de Cristo, nós manchamos a reputação de Cristo, nós manchamos a reputação da igreja, quando vivemos de maneira dissoluta. Lembra-se de Abraão? Deixou tudo para trás e obedeceu ao chamado de Deus, para ir para uma terra onde Ele mostraria. Você já imaginou isso? Você ouve uma voz,
sai da tua terra, sai da sua parentela, deixa suas posses, deixa sua família e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Onde? Vou te mostrar. Só vai. Só vai. Eu cito Paulo de novo, considerou tudo como perca por causa de Cristo. Então Cristo, irmãos, ele não promete vida fácil, ele promete uma vida que vale a pena. Vale a pena viver para Cristo. E agora eu respondo aquela pergunta do começo. Será que vale a pena? Eu digo sim, vale a pena. Vale a pena. Aplicações práticas para nós então. Primeiro, renúncia necessária, como eu disse no primeiro ponto. Avalie então, avalie a sua vida e pergunte-se, pode perguntar para você mesmo. Há algo que está ocupando o lugar de Cristo na minha vida? Se tiver, substitua por Cristo. É Cristo que deve ter esse lugar. Isso pode ser um relacionamento, um sonho, um hábito, um pecado. Se algo está te impedindo de ter um compromisso total e verdadeiro com Cristo, é hora de entregar isso ao Senhor, pedir perdão e colocar Ele no trono das nossas vidas. Ore, peça a Deus que Ele revele qualquer coisa que esteja impedindo. Depois, dê um passo concreto a respeito disso. Segunda coisa, a disposição para enfrentar a oposição. Esteja preparado para a oposição espiritual e para a oposição social. Para as duas. Lembre-se, estamos em guerra. Estamos em guerra. Isso aqui não é parque de diversão, isso aqui é campo de guerra. Quer parque de diversão, vai para Disney. Aqui é guerra. O mundo rejeita os valores do Evangelho e tem rejeitado a cada dia mais. Hoje em dia, ser Evangelho está ficando esquisito. Hoje em dia, você falar que é crente, o povo te taxa como tudo. O mundo rejeita os valores do Evangelho de Cristo. E você será tentado a se conformar ao mundo. E o que Paulo fala em Romanos 12:2? Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas antes sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, tão atual quanto hoje. Não se amoldem aos padrões desse mundo, e os padrões do mundo querem tirar você da igreja e da presença de Cristo. Fortaleça a sua fé para enfrentar os desafios que virão, irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Ore sem cessar. E certifique-se de estar cercada de irmãos na fé, que te ajudem a crescer em Cristo Jesus. Certifique-se que você está cercado de pessoas que querem você salvo. Certifique-se que você está cercado de pessoas que oram com você e por você. Certifique-se dessas coisas. Sabe onde você encontra isso? Na igreja. É na igreja. Compartilhe a sua fé com alguém essa semana. Compartilhe a sua fé com alguém. Mesmo que isso te cause desconforto. Mesmo que vão te olhar torto. E lembre-se, quem nunca enfrenta oposição pode estar seguindo o caminho errado, o caminho do conforto. Terceira aplicação. Viva como alguém que já decidiu que Cristo vale mais do que tudo. Que as nossas escolhas diárias nós possamos priorizar o que tem valor eterno em vez do que é passageiro. Demonstre sua fé através, sabe do quê? Da sua obediência. Da sua obediência. Como é que você demonstra fé? Obedecendo. Como é que nós demonstramos fé? Obedecendo ao que Ele nos manda fazer. Pergunte a si mesmo essa semana. Se eu soubesse que Cristo é a única coisa que realmente importa, eu mudaria alguma coisa na minha vida? E eu digo, se eu soubesse, porque tem gente que não sabe.
Se eu soubesse, vou fazer a pergunta de novo. Se eu soubesse que Cristo é a única coisa que realmente importa, eu mudaria alguma coisa na minha vida? Se sim, se a sua resposta for sim, eu te encorajo então. Então dê um passo concreto nessa mudança. Dê um passo de fé. E eu digo para você, Ele vai te honrar. Porque essa promessa Ele fez. Essa promessa Ele fez e Ele cumpre. Ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, até que eu volte de novo, até que eu ia falar, volte alguém, até que eu retorne. Sorry, Paulo. Né? Então, se a resposta para essa pergunta for sim, dê um passo concreto. Não amanhã, não semana que vem, mas hoje. Dê um passo de fé para seguir a Cristo verdadeiramente. Então, irmãos, que esse desafio que o Senhor Jesus lança para nós, através do texto de Lucas, que nós acabamos de esmiuçar juntos aqui, porque é um desafio. Ele nos chama os leitores aqui a uma reflexão profunda sobre o que é verdadeiramente ser um discípulo. E essa reflexão precisa ser todos os dias, não é só hoje não é só domingo não. Será que vale a pena? Será que eu realmente consigo? Será que eu realmente estou disposto a largar essas outras coisas? Será que eu estou disposto a renunciar ao meu pecado? Será que eu estou disposto a deixar para trás tudo isso, todo o pecado que me envolve, para seguir a Cristo? Será que eu estou disposto a sofrer pelo nome de Cristo? Será que eu estou disposto a renunciar aos prazeres mundanos em prol de Cristo? Será? Nós devemos nos perguntar isso todos os dias. Porque senão nós estamos vivendo um cristianismo falso. Um cristianismo barato, sem cruz, sem sacrifício. Então que nós possamos realmente fazer essas perguntas para nós mesmos. E para o Senhor também, por que não, nas nossas orações. E peça. Peça, porque Ele vai te ajudar. Peça, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a vencer esse pecado. Senhor, me ajude a rejeitar essas coisas. Senhor, me ajude a estar mais próximo do Senhor. Senhor, me ajude a ter mais tempo para ler a Bíblia, para estudar mais. Senhor, me ajude a ter mais paciência com meu irmão, com a minha irmã, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. Me ajude. Ele vai fazer. Agora, esteja você também disposto a mudar. Por quê? Porque nós queremos ver que o outro mude. O outro tem que mudar, mas eu não preciso, eu sou perfeito mesmo. Você que mude. Quer ser meu amigo? Então muda. Senão não serve para mim. É assim que nós fazemos. Quer ser minha esposa? Quer ser meu esposo? Então mude. Senão para mim não serve. Que tal começar em você a mudança que você tanto quer no outro? Que tal começar em mim a mudança que eu tanto quero? Eu já dei esse testemunho para vocês inúmeras vezes. Deus usou a vida da minha esposa, mudando ela para mostrar para mim que era possível. Eu comecei a ver umas coisas e falei, rapaz, ela não falou, ela não reclamou, mas ela falaria, ela reclamaria. Ué, mas ela fez sem falar nada? Ué, mas eu falei que ia fazer e ela nada? Tem alguma coisa estranha com essa mulher. Sabe quem era? Cristo. O Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei a ver as mudanças nela, eu falei, mas eu quero essa mudança para mim também. Eu também quero mudar, eu não gosto do que eu sou. Eu não gosto de quem eu sou. Porque eu realmente não gostava. Pergunta para ela. Eu falava para ela, nega, eu não gosto de ser assim. E eu comecei a ver a mudança e eu falei, eu quero esse Cristo para mim também. E é assim que deve ser, irmãos. Você tem que olhar para alguém e falar assim, eu quero esse Cristo aí para mim. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, eu quero esse Cristo para mim. Eu quero essa mudança aí em mim, ó. Essa mudança que Cristo fez em você, eu quero para mim também. Mas esteja disposto a mudar também. Esteja disposto a muitas vezes entregar até os seus valores. Porque muitas vezes os seus valores não valem para nada diante de Cristo, tá? Os nossos valores são nossos. Nós que achamos é que somos corretos demais. Mas os nossos valores são nossos. Se os nossos valores estiverem coerentes com a Bíblia, amém. Mas se não tiverem, eles são nossos. E muitas vezes nós queremos que as pessoas atinjam um nível de valores que eu coloco como base para ter um relacionamento comigo. Quer ser meu amigo? Quer ser meu marido? Quer ser minha esposa? Quer ser meu filho? Quer ser minha filha? Tem que ser assim.
E nós exigimos muitas vezes das pessoas coisas que elas não são, ou coisas que elas não fazem. E aí elas poderiam muito bem perguntar: e você faz? E você vive assim? É igual você mandar seu filho comer brócolis e espinafre todo dia. Ele vai virar para você e falar: você come? Ah, tá, eu como brócolis, você está aí comendo paçoquinha. É igual, a mesma coisa. Não vai comer brócolis não para ver. Não vai comer espinafre para você ver. Não dá um exemplo não para você ver se eles vão comer. Não vão, mesmo você fazendo, eles não comem. Não é? Você fala para o seu filho, você fala para o filho assim: filho, vai, faça alguma coisa da sua vida, sai desse telefone. Esse menino só vive no telefone. Sai do telefone, menino. Vai fazer alguma coisa. Vai trabalhar. Vai estudar, vai ler a Bíblia. Se for uns educadinhos, vai ficar quietinho, mas se for uns mais assim, vai falar: ah, é mesmo? É isso, irmãos. É renúncia. É o tempo todo, renúncia, 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 renúncia. Então, se essa pergunta, se eu soubesse que Cristo é a única coisa que realmente importa, eu mudaria alguma coisa na minha vida hoje? Se essa resposta for sim, então dê um passo em direção a isso hoje. Mude. Mude primeiro a maneira de pensar a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Mude o senhorio da sua vida nesse sentido. Quem é que tem dominado a sua mente, os seus desejos? Quem é que tem dominado a sua vida? Se é Cristo, amém. Se não for, mude. Coloque Ele no centro de todas as coisas. Você pode ter certeza que vale a pena. Vale a pena. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, te louvamos porque Cristo é digno de tudo o que somos, é digno de tudo o que temos. Obrigado por nos chamar para segui-lo e nos ensinar que o discipulado tem um custo. Senhor, ajuda-nos a renunciar tudo aquilo que impede a nossa entrega total ao Senhor. Que Cristo seja a nossa maior prioridade e que nenhum ídolo ou nenhuma outra coisa ocupe o seu lugar no nosso coração. Fortalece-nos, ó Pai, para enfrentar a oposição. Sabemos que seguir ao Senhor significa caminhar contra o mundo, mas que a nossa fé seja inabalável e o nosso testemunho seja fiel. Senhor, queremos contar, programar, saber o custo de escolher a Te seguir, não por impulso ou emoção, mas por uma fé firme e convicta. Que possamos viver a cada dia demonstrando que Jesus vale muito mais do que qualquer outra coisa que possamos ter. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para viver como discípulos autênticos, dispostos a pagar o preço, confiantes de que a nossa recompensa está no céu. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor, a viver dessa maneira. Gera em nós a mudança que necessita para que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão porque muitas vezes nós dizemos não à Sua vontade. Nós dizemos não ao Seu chamado, porque nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Eu te peço perdão por mim, porque muitas vezes eu tenho feito isso. Eu te peço perdão pela igreja que está aqui diante do Senhor, que eu tenho certeza que também passa pelas mesmas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nós te pedimos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Que possamos declarar assim como Paulo declarou: estou crucificado com Cristo, portanto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós temos uma última música para